Cenas Magazine nos bastidores com um dos ícones da música nacional de sempre e com o António. O António que está aqui, como sempre, o rosto forte dos UHF, se bem que são uma equipa. São mais de 4 décadas de grandes músicas. É um trilho tremendo, um percurso tremendo. Que outra forma há de analisar a explosão dos anos 80 até a data de hoje? Acho que a principal, digamos, vitória da música que começámos a fazer na década de 80, nós começámos logo no final da década de 70, é as canções que nós escrevemos e que se tornaram hinos de várias gerações. Se as canções não tivessem chegado ao grande público, nós não estaríamos aqui hoje ao fim de 4 décadas e meia para tocar a Esmoriz. Por mais esforço que houvesse, como é que eu ia dizer, nós não somos subsidiados, nós somos profissionais que vivemos do nosso trabalho e, portanto, dos concertos, dos discos que se vendem, e esta é a realidade, não é? Aqui não há magia, a magia é feita pelas pessoas, é feita pelo público, e é a ele que nós devemos estarmos aqui hoje. Isso quer dizer que a mensagem que começou há 40 anos, de década para década, tem sido de alguma forma, ainda com tempos diferentes, identificada por estas novas gerações? Sim. Dada a resposta a esta, tem-me surpreendido neste sentido? A mim tem. Tem-me surpreendido porque eu nunca pensei que durar 2 meses. Quando ontem falei nisso no espetáculo lá embaixo, na zona de Odmira, e eu falei de que nós demos o primeiro concerto no dia 18 de novembro de 78, num pequeno clube, uma discoteca, melhor dizendo, de Lisboa. Na altura nós não sabíamos se íamos ter um segundo espetáculo. Isto é verdade, não é, digamos, agora estás a inventar. Não estou a falar a verdade. Eu nunca pensei em ser músico, nunca pensei em escrever canções. Quando digo nunca pensei, não fui programado para isso. Porque eu pertenço a uma geração em que os pais, não é, determinavam muito aquilo que era o nosso futuro. E eu estava vocacionado para ser advogado. Não é? Aliás, primeiro era para ser arquiteto. Eu depois desisti, disse que não queria estudar uma parte das disciplinas, que era, nomeadamente, física ou química, eu detestava, e ciências naturais também não gostava nada. E depois fui para Direito, não é? E nunca pensei. E é nessa fase que, no pós-25 de Abril também, é importante dizer-se isto, porque nós somos a primeira linguagem nova que representa uma juventude que começou a viver em liberdade, em que vai fazer uma série de coisas sem censura, sem, digamos, o parece mal. É uma das frases que mais me incomodava naquela altura, era eu fazer qualquer coisa e dizer-me: ai, não faças isso que isso parece mal. Irritava-me completamente, não é? E nós começamos a fazer uma série de coisas em liberdade, assumindo uma linguagem própria de uma geração nova. Então, Manuel, notei aí alguma nostalgia antigamente, de facto, não havia discotecas, não havia tanto a discoteca, havia muito aqueles clubes, e nota aqui alguma nostalgia. Gostava de lhe perguntar se sente saudade desses tempos, desses espaços, tendo em linha de conta onde hoje se fazem os grandes espetáculos e se chega ao público. Não tenho saudades do passado, nunca tive. As coisas passam por nós, são momentos. Eu acho que aprendi sempre a viver com a realidade. Eu tenho uma frase muito minha que é: eu não discuto com a realidade. A realidade apresenta-se e eu tenho que a entender e viver com ela. Não, a evolução é esta. Há coisas que eu não gosto, não é? Hoje as salas são muito melhores, quer dizer, nós trabalhamos em espaços muito bons. Aqui é um espetáculo ao ar livre, que é normal, festas de verão, mas temos salas neste país muito, aliás, tocamos em todas as salas boas deste país. Nós agora vamos editar um disco gravado aqui bem perto, em Santa Maria da Feira, no Aeroparque. Nós trabalhámos o ano passado, em janeiro, nas Fogaceiras, com 205 músicos, 4 maestros, e gravamos o espetáculo. Vai sair agora no dia 27 de julho, numa festinha cá, ao vivo, exatamente, o UHF com a orquestra. E portanto as coisas
evoluem. Nós temos que saber viver com a realidade. E eu sei viver com a realidade. Agora, se às vezes gosto de algumas coisas, não gosto. E esta realidade dos dias de hoje, voltar à estrada, traz algum sabor especial, não? Agora ia ser irónico. Há mais autoestradas. E é verdade. É verdade, porque nós viemos de Odmira, não é? Quer dizer, até aqui, hoje andámos 650 km para chegar aqui a Esmoriz e, portanto, foi muito mais fácil do que antigamente. Eu lembro perfeitamente quando nós tocávamos, e tocámos algumas vezes, por exemplo, em Viana do Castelo, no dia a seguir em Vila Real de Santo António. Era a noite inteira a conduzir, parar um bocado para dormir e continuar a conduzir. Não havia nada, não havia uma ligação com uma... Não havia. E, portanto, hoje as coisas são mais facilitadas. Há muito mais profissionalismo, que é uma exigência que nós pomos. Porque as pessoas merecem o melhor, o público, e aprendeu-se muito, felizmente. Nós ajudámos bastante, porque nós começámos muito cedo a tocar com bandas inglesas, americanas, francesas, sei lá. Tocámos com alguns nomes, dos maiores nomes da altura, e uma das coisas que nós aprendíamos era como é que se fazia o palco. E quando digo fazer o palco, é desde a montagem dos instrumentos, dos amplificadores, como é que está colocada a micagem na bateria, tudo isso para nós foi uma escola. E essas exigências tornaram-se hoje uma realidade normal. Hoje há aqui em Portugal um grande profissionalismo a montar um espetáculo. Isso é evolução, quer dizer, nós estamos aqui num camarim com boas condições. Eu lembro-me, esta história, lembro porque, aliás, está escrito num livro com histórias da minha vida na música, que se chama Por Trás do Pano, que eu editei há uns anos, aquelas histórias que às vezes se contam, mas não são assim, então pulas todas cá fora e outras. E eu lembro-me, no princípio dos anos 80, nós estávamos ali, não foi muito longe de Lisboa, estávamos na chamada Zona Saloia de Lisboa, que é aquela zona à volta, Pedro Pinheiro, Torres Vedras, por aí. E há uma altura em que há uma discussão do nosso responsável com o sujeito da organização por causa do camarim. Não havia, aliás, mas vocês são algumas vedetas. Isto hoje é impensável, não é? Mas eu ouvi disto algumas vezes, não é? Portanto... Há pouco disse que de facto não são subsidiados. Isto é um bocado o espelho de um país que muitos dizem estar bem culturalmente, outros dizem que nem por isso. Qual é a visão relativamente à cultura, sobretudo à cultura musical, hoje em dia, em Portugal, desde aqueles tempos até hoje? Evoluímos ou não? Evoluímos naturalmente, as coisas foram crescendo, se bem que hoje o mundo, por exemplo, o mundo discográfico é muito diferente. Nós na altura, quando queríamos gravar um disco, o primeiro disco, o segundo disco, até mais, nós íamos ser analisados por aquilo que era o Departamento de Artistas e Repertório, chamado AIR, onde havia sempre gente competente, gente já com muitos anos disto, e que avaliavam as canções, se devíamos fazer um single, se devíamos fazer um álbum, qual era a canção que devia ir para a rádio, para a televisão, etc. E hoje em dia não, hoje em dia há uma fragmentação muito grande. A tecnologia digital permite que hoje em dia, por exemplo, um jovem que sabe mexer muito bem no computador compra uns programas ou acede a uns programas e vai ao YouTube ver como é que se faz uma canção, uma base rítmica, não sabe tocar uma guitarra, mas tem um programa que lhe dá uma guitarra, não sabe tocar uma bateria, mas tem um programa que lhe fornece a base rítmica, e depois faz uma canção. E faz uma canção e mete nas redes sociais, ou mete no YouTube e fica todo contente. E acabou ali. Começou uma e acabou na uma. Enquanto nós procurávamos o quê? Chegar onde chegamos hoje, não é? Ao fim destes anos todos, fazendo a evolução de um trajeto musical, a minha própria forma de escrever, letras, a poesia, melhorou muito, porque eu fui-me tornando mais exigente, porque também havia pessoas à minha volta, no fundo, a dar conselhos, a criticar, e a alinhar, no fundo, a produção que nós queríamos fazer. Hoje é muito diferente. E escrever? Foi sempre fácil? Foi complicado? Como é que era em termos de inspiração? Em que é que se baseava para as letras da banda? Eu basicamente trabalho olhando à minha volta o que se passa, não é? Que seja no meu círculo mais próximo, seja mais longo, no país, no mundo.
No fundo é por aí que eu vou. Eu comecei a escrever sobre tudo isso, olhando à minha volta, e hoje continuo. Como é que eu ia dizer? Posso dizer o que se passou com o último disco. Nós lançámos o último disco em outubro do ano passado, novas canções de bem dizer. Editámos 11, não gravámos mais, gravámos para 15. Editámos 11, mas trabalhámos com 80 e tal canções. Eu tinha estado a escrever durante vários tempos, não nos apetecia editar, até porque estávamos a lançar discos ao vivo. Depois houve a pandemia, aquelas coisas todas, houve ali assim uma certa necessidade de ver o que é que vamos fazer. Então editámos concertos ao vivo. Aliás, depois reparei que os Rolling Stones estavam a fazer o mesmo. A pandemia, digamos, que mudou um bocado quer dizer, muito das nossas vidas. E eu fui escrevendo canções. Agora, há uma coisa que eu não me obrigo a escrever. Eu hoje tenho que escrever uma canção. Não, isso não existe. Eu posso estar 6 meses sem escrever nada e depois num dia escrevo 4 ou 5. Eu costumo dizer que a inspiração, quando toca, fico contente. Dou-lhe um beijinho, um abraço e trabalhamos juntos. Eu sei que estamos a minutos do espetáculo, está a começar a chegar muita malta. O HF está na memória de todos nós. Eu gostava de saber qual foi a sensação, à data, do êxito dos Cavalos de Corrida. Eu acho que isso só se percebeu muito tempo depois. Demorou a ver? Como é que eu ia dizer? A nossa vida alterou-se de tal forma que nós não percebíamos o que estava a acontecer. Como é que eu posso dizer? Nós lançámos em 79 o primeiro disco, o Jorge morreu. Uma pequena editora de Lisboa, ninguém conhecia o disco, só o António Sérgio, que já não está entre nós, é que passava na rádio, mais um ou outro. Pronto, aquilo era um insucesso, pronto, completo. No ano seguinte, em 80, lançamos os Cavalos de Corrida e de repente nós passamos do 8 ao 800 sem parar no 400. Sempre a andar, todos os dias, espetáculos, sessões de autógrafos, que era uma coisa quase impensável, não é? Nós fazíamos sessões de autógrafos em que as salas, ou as lojas, muitas vezes de discos, que havia lojas de discos, chamada loja de rua, eram invadidas. Eu vi partirem-se montras. E nós cheios de medo, o que é que vai acontecer aqui hoje, não é? Televisão, rádio, entrevistas, jornais, não estávamos habituados e, portanto, acho que só muito tempo depois, como digo muito tempo depois, para aí 1 ano, 2 anos, é que nós olhamos para trás e assim, o que nós estamos a fazer? E isto alterou completamente as nossas vidas. Manuel Ribeiro, o que é que a malta hoje vai ouvir aqui? Qual é hoje a visão? Há uma preparação especial para um público? Não? Seguem a vossa ideia de espetáculo? Não seguimos a nossa ideia, mas preparámos um espetáculo para verão, apesar de estar uma noite muito fria e ventosa, mas é um espetáculo de verão, um espetáculo com sucessos. Vamos mostrar para aí 2 canções do novo disco, uma delas já é também um bom sucesso, que é o Hey, Bora Lá. Mas vamos trazer aqui o nosso melhor. Uma parte, que são muitas canções, os UHF têm editado 310, 315 canções, obviamente nem 10% conseguimos tocar aqui hoje, não é? Mas trazemos alguns dos nossos melhores sucessos. Manuel Ribeiro, obrigado pela disponibilidade para o Cenas Magazine. Espero que quando veja estas imagens e esta nossa conversa, que tenha sido um dos que estiveram aqui na Barrinha neste arraial, que tem tido desafios enormes, de trazer aqui grandes nomes, grande qualidade, grandes bandas, grandes recordações das nossas vidas, e o HF não podia deixar de vir cá. Portanto, esteja atento e depois siga o novo trabalho. Jorge, para recordar? O novo álbum, Novas Canções de Bem Dizer. Novas Canções de Bem Dizer, o HF, do ano passado. Estejam atentos e espero que tenham estado cá. Grande abraço.